Começando mais um Café com o Conde aqui ao vivo pelo canal do Conde no YouTube e também pelo Facebook. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui, ó. Tem que controlar tudo isso, tá vendo? Opa. Olha só. Hoje tem fundo musical aqui pra gente. Mais uma vez, estou com o meu amigo Fabiano Leitão, trompetista da democracia, pra gente conversar. A gente tem uma conversa séria hoje, tá? A gente bateu um papo longo ontem, né? E vamos até altas horas. Vamos trazer algumas coisas para vocês aqui desse papo. É importante, Fabiano é um cara que está muito antenado com as questões de comunicação, a comunicação bolsonarista, esse mundo novo da comunicação de guerra da política. É muito importante a gente situar, né, em que pé que está essa disputa, para poder se organizar. Em grande medida, tanto o Fabiano quanto eu vemos o segmento progressista ainda patinando nessa discussão de produzir uma comunicação profissional porque as coisas mudaram. Está muito assimétrico, né, Fabiano? Eu vou passar a palavra para o Fabiano. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse Café com o Conde especial. Saudar aqui Maria Aparecida Moura, Ana Luísa Ramos, Rita BPT, bom dia, saudações a Jur Carneiro, Clotilde de Castro, Culumean Marta Alves, eu que te gosto, esse link é muito legal, não? É eu que te gosto. Dia, trompetista tá aí, trompetista tá aqui do lado. E aqui, vamos lá, Ana Lúcia, Lavim Lula, Paulo Rosa, vamos chegando, vamos perguntando também para o trompetista especial nesse Café com o Conde aqui, e vamos começar a nossa resenha. Fabiano, a gente falou muito de comunicação ontem. Queria que você explicasse um pouco aí para o público sobre essa dificuldade, né, de a gente realmente entrar num novo tempo de comunicação. Existem dores, né, porque existe uma nova forma de você produzir adesão política, de convencer, e aí queria que você falasse um pouquinho como é que você vê esse campo aí, sobretudo a questão digital, da questão das redes, né? Você é um cara que está muito, muito por dentro do que acontece nas redes bolsonaristas, e se tiver algum precedente, você me relatou alguns precedentes, aí você conta para o nosso público aqui. A primeira coisa que acho que nosso povo, né, os dirigentes, enfim, a militância tem que entender é que isso é uma guerra. Né? Eu, por exemplo, Bode, eu tenho um celular só de infiltração nos grupos do Bolsonaro e do MBL. Eu estou em vários grupos dos caras. E eu estudo, eu acho que a gente tem que ter a humildade de estudar o nosso adversário, e no caso, né, eu até vou um pouco mais longe. Como eles pensam, eles querem, digamos, a nossa aniquilação, eles são, na verdade, inimigos mesmo. Né? Tem grupos, por exemplo, que a gente está, que fala exterminador de comunista, por exemplo. Entendeu? Então, a violência deles é muito grande. Mas o que eu vejo, Conde? Nós precisamos de uma central de comunicação para produção de conteúdo segmentado. O Brasil é um país continental. Nós temos vários Brasis, várias formas de pensar o Brasil. E a gente precisa segmentar essa comunicação. A gente precisa entrar na cabeça... Que é o que eles fazem. Exato. Eles segmentam tudo. O Steve Bannon? Esse princípio? É o modus operandi dele, e vai mais além. Eu até acrescento mais alguma coisa. A técnica que o Steve Bannon usou no Brexit e nas eleições americanas, ela foi muito mais, digamos, aperfeiçoada no Brasil. O Brasil é o grande case. Sim, é tipo uma evolução, né? Teve a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. A terceira é a terceira geração da comunicação. Porque você usa, por exemplo, por exemplo, vamos voltar lá na queda da Dilma, né? Nós tínhamos o MBL dominando as redes, fazendo a memetização do debate.
sabe? Eles botavam meme, aí nós de esquerda escrevíamos um texto maravilhoso, embasado, entendeu? Criticando. Exatamente. Só que a gente perdia, tipo, 10 minutos da confecção de um texto desse, enquanto eles estavam botando meme. 10 minutos não, um texto desse demora uma hora. Mas assim, enfim. Eles estavam lá. E eles estavam, digamos, com memes, né, muito bem feitos por especialistas, né? Porque o MBL, ele cria uma central de comunicação de guerra, né? E depois, o bolsonarismo, ele copia esse modelo. Agora, desculpa só te interromper. Quero dizer para vocês o seguinte, a análise do Fabiano Leitão é muito refinada, gente. Realmente, assim, é preciso a gente ter atenção, porque essa leitura do cenário não vai sair do mundinho acadêmico, não. E não vai sair também dessas assessorias de comunicação. Sai da constatação real e da experiência e da vivência, que é de quem está ali no meio e sofrendo também as agruras desse pesadelo, que é essa nova tática de comunicação de guerra. Eu, como linguista, posso dizer que mudou os parâmetros de produção de debate político, mudaram. E agora a gente precisa... Eu, na minha praia, por exemplo, sempre tendo a ver a questão através do sentido, através da argumentação, que também mudou, esses parâmetros também mudaram. Agora, o Fabiano Leitão traz a informação das redes, precisamente, e de toda entrelaçamento dessas duas linguagens. Aí eu queria perguntar para vocês, então eu queria pedir para vocês, vai ser uma live assim, mais conceitual nesse sentido. Vamos ler mais alguns comentários aqui para a gente ficar pertinho. LH Vilela, bom dia de Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre é maravilhoso, né? É o coletivo. Alvorada. É o Alvorada, né? Alvorada mora no então, coração. Esses coletivos regionais que não são oficiais, nesse contexto da comunicação mais, digamos assim, que busca essa eficiência de convencimento e de disputa real, é mais interessante, né? Está muito oficializado. Pois a gente está muito engessado. Precisa ser mais povo, né? Exato. E assim, viu, Conde, só para acrescentar nesse sentido da comunicação, até nisso, por exemplo, o Alvorada, né? O Alvorada, eu vou contar a história, eu acho que quem me conhece já escutou essa história umas 10 vezes. 10. Mas assim, vou te dar um exemplo do Alvorada. Quando o Moro expede o mandato de prisão do Lula, mais ou menos por volta de 5 horas da tarde, por exemplo, o PTDF chama, mais ou menos 5h30, ele chama para uma reunião na CUT, né? Aí, beleza. Aí, nós vamos para a reunião na CUT, aí começa o Campeonato Mundial de Falas. Fala 1, fala 2, fala 3, fala... Opa, tal. Entendeu? Enquanto que o Alvorada, ele, às 5h30, ele fala, vai ser tanto e tanto, vamos sair em 2 ônibus para São Bernardo do Campo. E são os primeiros ônibus a chegar. Se eu não me engano, 9h30 da noite, eles tinham 2 ônibus. No dia que o Moro expediu a condenação? Exato. Enquanto, digamos, o PT, que eu faço parte, o PTDF, estava debatendo, né? Discutindo, né? Questão de ordem. Exato. O Alvorada já estava arrumando as malas para ir para São Bernardo, que é o que devia ter sido feito. Enquanto o Alvorada sai com 2 ônibus, se eu não me engano, uma companheira nossa, Thelma Mello, que é maravilhosa lá de Brasília, ela organizou uma van. E o PTDF tem 64 mil filiados, entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que aperfeiçoar, agilizar também Exato. isso. E aí, desculpa até interromper, Fabiano, pensar num momento também anterior em que quando o Lula estava aí por exemplo, o Lula no sindicalismo era isso. Sim, papo. Chegava ali, vamos fazer greve, vamos para a porta da fábrica. Exato. Esse movimento acabou se perdendo. É até compreensível, né? Porque você tem a estruturação, o partido se consagra, né? Fica lá. Você tem isso aí. Não é trivial você voltar a uma ação que seja mais realmente. Eu acho que isso é mais importante do que essa história da volta às bases, né? Que eu acho que fica um pouco abstrato assim. Na verdade, é a volta à ação, não é? Volta à ação. Eu queria que você explicasse aqui para a gente. Você me explicou uma coisa muito, muito interessante ontem, que é o modus operandi
das hordas bolsonaristas digitais. Sim. Que é quando você tem, por exemplo, o que acontece no país hoje? Você tem o debate digital, as pessoas publicam textões, artigos, tal. Você tem uma foto, alguma coisa assim, uma notícia, né, do tipo PSL acusado de Caixa 2. Aí aquilo vai para a rede, né? A gente trabalha com isso. Eu trabalho, o jornalismo que eu produzo tem a ver com isso, com a potência da notícia, né? Se ela vai bombar, se ela vai... Porque é isso que gera, e sobretudo também gera a receita para a gente trabalhar. Bom, o que as milícias digitais fazem? O Fabiano vai explicar isso para vocês. Chega uma notícia dessa para uma central que eles têm de organização de informação, vem lá um carimbo assim, oprimir, exaltar. Isso é muito interessante, porque é assim que eles operam. É essa que é a tática, realmente, que a gente pode chamar a metáfora da guerra, da comunicação, e que tem um impacto muito grande, né? Porque é massivo e é em escala. Tudo bem? Vocês estão acompanhando essa live diferente aqui? Vou passar a palavra para o Fabiano explicar isso para a gente. Como é que é esse negócio do oprimir? Então, por exemplo, digamos que o Conde, ele escreve uma frase no Twitter e é fenomenal e bomba. Essa galera da milícia digital do Bolsonaro, ela identifica aquilo. Tem um buscador, né? Exato, ela identifica aquilo e ela joga nas redes, no Telegram, no WhatsApp, em grupos de Facebook. Eles jogam aquele link e escrevem em cima, oprimir. Aí vai lá todo mundo te atacar. Não está nem preocupado com o que tem ali. Não, vai para eles já sabem o que eles vão fazer. Tá lá, oprimir, ele já sabe que vai ter palavra de baixo calão, vai ter, enfim, vai ter ameaça. Porque o que acontece? A Ana, que a gente falou ontem, a Ana Tereza, de São Paulo, ela me apresentou a Espiral do Silêncio, e olha que curioso, na página 13 do livro da Elizabeth Noelle Neumann, né, que é a autora da Espiral do Silêncio, fala que o maior conhecedor da Espiral do Silêncio no Brasil, adivinha, é o Olavo de Carvalho. Ele é citado no livro da Elizabeth Noelle Neumann. Finalmente o Olavo de Carvalho foi citado. Pois é. Como um intelectual. Mas sabe qual o lance disso? Como que eu faço essa conexão? Eu tenho até uma colega, a Lara, que ela é jornalista lá de Curitiba, ela fez um curso em que ele era um dos palestrantes, né? E ela fala... Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E aí ela fala que ele tem um poder de persuasão, por exemplo, se você tem uma contra-argumentação, né, faz essa contra-argumentação com ele ataca, assim, desmoraliza a pessoa, e esse modus operandi... Intimida, né? Intimida. E esse modus operandi é da teoria da espiral do silêncio. Olha só que interessante isso. Quer dizer, é a violência do discurso, né? Você vai lá, vai debater com o cara. O Ciro Gomes é um pouco assim também, ele está falando isso aqui hoje. Mas acho que aí você está dizendo assim, o Olavo de Carvalho levou isso a uma categoria profissional, né? Sim, mas a conexão do Olavo de Carvalho é o seguinte: você sabe que os grandes baba-ovos do Olavo de Carvalho... Ainda tem? Tem, né? Não, tem, né? São o Carlos Bolsonaro, que cuida da comunicação. Então, é uma comunicação baseada no modo do Olavo de Carvalho, entendeu? Que é de atacar, de constranger, enfim. E o Eduardo Bolsonaro, que fez a ligação com o Steve Bannon. Então, você liga tudo isso, você liga umas redes potentes do WhatsApp. Cara, vou até fazer uma comparação para você ter ideia. Enquanto uma live da Manuela Dávila dava 900 pessoas assim ao vivo vendo, né? A live do Bolsonaro dava 100 mil, cara. E continua dando. Por quê? Porque ele criou o caso Bolsonaro, ele viajou o Brasil inteiro e ele foi criando células, entendeu? Em cada lugar que ele ia e com as redes do WhatsApp. Então, a comunicação chega muito rápida para essa galera. Então, assim, enfim, a gente tem que contra-atacar. Isso é muito interessante. O Fabiano me fala isso já faz um tempo.
dessa ação do Carlos Bolsonaro. E a gente como, enfim, segmento progressista e tal, evidentemente vai criticar, vai continuar criticando, a gente precisa entender o adversário, né, Fabiano? Precisa saber como é que ele trabalha. E se deu certo esse tipo, embora seja um protocolo que eu veja com muita reserva nesse sentido, mas tem de ver a estrutura da estratégia para a gente poder, eventualmente, produzir uma resposta a isso que não seja fascista, que seja essa questão, por exemplo, de oprimir. Acho que não é o caso, mas é o caso de você entender como é que ele opera. Você quer complementar? Então, é exatamente isso. O Diego, ele tem um camarada nosso lá de Brasília, que ele estudou, que ele invadiu 1.200 grupos do Bolsonaro. Ele fala uma coisa interessantíssima. É do veneno da cobra que se faz o antídoto, né? Então, o que acontece? Não que a gente use fake news, não que a gente vá xingar as pessoas, não é isso. É muito pelo contrário. É criar uma central de produção de conteúdo, entendeu? Criar equipes que viajam o Brasil inteiro, treinando o nosso povo e pegando os contatos de WhatsApp, né? O próprio, você vê coisa interessante, o próprio abaixo-assinado do Lula, né, que o pessoal está fazendo, tem um telefone, entendeu? Que tal pegar esse telefone para você exato. O telefone que tá as pessoas e a gente apreende, pega esses telefones e cria uma central de controle, né, de conteúdo e joga para esse povo, porque a gente precisa de informação rápida, porque olha só que coisa interessante, essas últimas eleições foram as eleições mais difíceis de você iniciar um debate com uma opinião divergente da sua. Por quê? Porque esse povo que votou no Bolsonaro, ele tinha tanta informação, tanto conteúdo sobre determinado assunto, que quando você chegava para fazer a aproximação, para tentar convencer aquela pessoa, ela já estava armada até os dentes e ela contra-argumentava o que você ia dizer, porque ela já tinha um conteúdo sobre aquilo. Por quê? Porque a gente não fabricou esse conteúdo. Entendeu? E aí, deixa eu só fazer um comentário. Mesmo que essa resposta seja violenta, agressiva, esteja fora do prumo e tudo mais, ela produz um efeito. Que é um efeito que a gente já fala, esse cara está falando besteira. Mas é uma besteira que produz uma consequência. Né? É uma questão quase que de aceleração do próprio sentido, que eu uso muito para usar aqui o vocabulário da semiótica. Vamos explicar um pouco melhor essa questão do oprimir e exaltar, que eu acho que é importante. O exaltar, né? Aí quando chega uma informação, um artigo, um meme, que tem a ver com esse modo, enfim, a defesa daquela ideia, eles exaltam e isso vai que nem um rastilho de pólvora dentro das ordens bolsonaristas, é isso? Sim. Isso, agora deixa eu só fazer, dentro dessa pergunta, uma outra pergunta. Primeiro, deixa eu ler aqui também vocês, porque aqui é importante. Conde, o que está faltando é a militância atuante, como sempre teve Marisete Ferreira. Tem gente falando aqui do Equador. O negócio é fazer que nem o Equador. Olha só, Márcia Almeida está dizendo, o movimento tem de ser mais punk. É isso, Fabiano? Joilton Beltrão. Bom dia, Fabiano Leitão. Bom dia, Condão. Lula livre, urgente. Sou do coletivo Resistência de BH por Lula livre. Maravilhoso. Nas faixas, Paulo Rosa está dizendo, nas faixas mais populares, o apoio a Lula já está na boca de todos. Falo isso do Sul. Bom, eu também sinto isso. A gente vai para uma segunda etapa também aqui dessa discussão. Ana Abreu está dizendo, Steve Bannon é o grande articulador através da rede mundial e atuando livremente. Quem ele representa? Quem pode pará-lo? Pela via judicial é possível fazer algo nesse sentido? Deixa eu ver aqui. O Equador mostrou o que deve ser feito, agora correu demais o comentário aqui, eu não pude ler, desculpa, mas obrigado pelo comentário. Daqui a pouco eu volto a ler aqui o nosso chat. Daqui a pouco a gente vai falar, porque teve uma erosão nessa articulação bolsonarista. Teve gente que já saiu desse papel porque ficou intimidado com o que está acontecendo com o Bolsonaro. Agora, eu acho que é importante a gente discutir métodos e protocolos de comunicação e de articulação, porque o mundo mudou. A esquerda, segmento progressista, nós, né, por assim dizer, acho que tem um certo pudor
de entrar numa nova era, com medo de que esses protocolos sejam protocolos do mal, alguma coisa assim. Mas eu queria que você voltasse, então, a explicar para a gente mais um pouco sobre essa organização. Por exemplo, você falou do Carlos Bolsonaro, acho que é interessante. O cara viajou ao Brasil, catalogou as pessoas, fez grupos, são esses grupos de WhatsApp que deram a vitória para o Bolsonaro, e que são ativados no momento de pressão ou no momento de um ataque, de um sprint final eleitoral. Fala mais um pouco desse. Então, por exemplo, eles usam isso constantemente, praticamente todo dia, esse oprimir e exaltar, né? Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, sai uma notícia no portal UOL Notícias do Facebook, na fanpage, né? Eles pegam, em questão de, assim, 1 minuto, né? Eles ficam monitorando diariamente, assim, e aí jogam, por exemplo, é uma notícia negativa do governo Bolsonaro. Aí eles pegam e jogam para a rede dele e vai a galera lá toda defender. Então, isso, e aí, quando como um de nós vai lá e falar, não, é isso mesmo, a reportagem está certa, o Bolsonaro está destruindo o Brasil, então, e nossas pessoas são brutalmente atacadas. Por quê? Porque eles são organizados, eles agem em manada, entendeu? Então, o que acontece? E a pessoa, isso aconteceu com vários artistas, por exemplo, que, digamos, que quiseram enfrentar o Bolsonaro. Eu lembro daquela menina que é cantora sertaneja, Marília Mendonça, ela desfez o Instagram. Imediatamente ela é atacada. Ela atacou e ela imediatamente foi atacada, se eu não me engano, ela bloqueou. Agora, deixa. Mas isso para quê? Para inibir a nossa reação. E aí a gente cai na zona da espiral do silêncio, que a gente fica com medo, a gente não quer, por exemplo, as pessoas tendem a demonstrar muito pouco apoio às causas da esquerda. Então, tudo isso está conectado e está muito bem estruturado ainda, né? E é base de sustentação da governabilidade do Bolsonaro. Por exemplo, quando ele quer, por exemplo, detonar algum membro dele... As próprias votações estavam sendo nesse sistema. Sim. Enfim, vamos avançar um pouco. Vamos desdobrar um pouco isso, meu querido Fabiano Leitão. A gente percebe, por exemplo, o Felipe Neto, que é o youtuber... acho que um dos dois, junto com o Whindersson, né? Acho que é o outro lá, Whindersson. Você vê que eu entendo muito. Piauiense o Whindersson. Como é que é? O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, né? Piauiense. É piauiense? Piauí terra querida. Então o cara tem que ser... Filha do Sol do Equador. Eu nem sei qual é que é a do Whindersson, mas eu sei, do Felipe Neto, eu estou acompanhando. Ele mandou a mãe para o exterior, porque está sendo ameaçado. Agora, ele é o Felipe Neto. Ele não é qualquer um. Como, sem querer desmerecer a cantora sertaneja que você falou, ou os artistas e tudo mais. Por quê? Ele se insurgiu contra o Bolsonaro. Todo dia ele está fazendo uma postagem no Twitter dele também sobre essa questão, enfim, de ver o Brasil sendo despedaçado e esmigalhado. E ele está sendo perseguido também. Só que com ele é diferente. E eu acho que teve também um enfraquecimento dessas redes nesse momento, acho que também compreensível depois de lograr o êxito, de vencer as eleições, teve aí uma dispersão. Queria que você comentasse isso, quer dizer, está mudando alguma coisa? Claro que isso não significa, então está mudando, então vamos voltar ao modo antigo. Mas eu queria destacar isso com você. Por exemplo, no caso do Felipe Neto. O Felipe Neto, ele é um grande influenciador digital, né? Ele tem umas redes poderosas, né? Já está o Aécio não, o Hulk já quer o Felipe Neto. Já está de olho, inclusive o Whindersson Nunes também, né? Que ele já está em campanha, né? Enfim, cara, a gente tem um grande trabalho pela frente, porque se você pegar quem são nossos influenciadores digitais... Não, mas o Felipe Neto é fora da curva totalmente. A esquerda não tem isso. Sim, exato. E o que acontece? O Felipe Neto, inclusive, a gente tem que fazer uma ressalva contra ele, porque ele atacou, por exemplo, a Sinara, Sinara Menezes? Sim, ela atacou, tem um vídeo dele atacando, xingando ela de todas as formas. É abominável o que ele fez.
Só que a gente tem que ficar atento a isso. A gente está em processo de, né, evolução, talvez ele esteja querendo evolução. Ele claramente está querendo. Mas eu não esqueço dessa grosseria que ele fez. Eu não lembrava vacinado. Mas, enfim, a gente tem que empoderar as pessoas, por exemplo, você é um cara que todo dia está aqui na luta pelo Lula, fala, analisa, instrui o nosso povo, entendeu? As suas redes têm que ser empoderadas, por exemplo, não custa nada, por exemplo, o próprio Lula, a comunicação do Lula, colocar o sua live lá na página dele. Às vezes eles colocam... O Bolsonaro, ele empodera esses influenciadores digitais. A esquerda, as nossas lideranças, infelizmente, eles não empoderam os influenciadores digitais, que fazem, porque é o seguinte, o Bolsonaro, como é que o Bolsonaro faz? Ele fala uma besteira, aí o Nando Moura, que é o influenciador master dele, vai lá e chancela essa besteira. Porque não basta ele falar besteira, tem que alguém concordar com ele. Aí o cara tem 40 milhões de seguidores, facilita. E aí facilita a comunicação, porque se por exemplo, o Fabiano está falando uma coisa, se ninguém concordar comigo, vai ficar só a esmo, não vai reverberar. Posso fazer um comentário? Sim, claro. Um comentário roots, um comentário raiz. Sabe o que é? Essa estrutura não era diferente antes da internet, se a gente for ver bem. Era assim, só que não tinha esse protocolo. Por exemplo, o Lula, para fazer as greves do ABC, ele usou desse protocolo de inflamar. Não estou dizendo de atacar e tudo mais, mas é um protocolo de você realmente produzir um sentido que seja atrativo para as pessoas, para poder aderir a uma causa, evidentemente com a conjuntura social, com o salário baixo, etc. e tudo mais. E aí você tem um componente muito artificial também nas redes, porque a internet permite essa dimensão do artificial. Mas a vida real também, eu acho que é isso que a gente não entende muito bem, Fabiano, que assim, a experiência social, ela foi desdobrada para a experiência digital. Você não adianta ficar nesse embate, mas antes era diferente. Não, é a mesma coisa, só foi transposto para uma escala que é diferente, que é maior, mas segue as regras do convencimento, as regras do debate também, em certa medida. Você não acha? Sim, e ser mais objetivo na informação. Estou lendo aqui um negócio aqui, fica à vontade. Que é muito interessante. Você tem que saber, um diálogo rápido e objetivo. Hoje em dia, se você grava vídeos, por exemplo, de mais de 3 minutos, ninguém vai ver. Sabe o que o Felipe Neto falou da esquerda e direita, que eu achei interessante? Ele disse assim, porque ele tá pendendo, né, para defender o Lula, falou que defender o Lula, disse que a prisão é um absurdo e tudo mais, a gente sente ele chegando, né? Mas ele diz assim, a esquerda, o problema de ser de esquerda é porque tem que estudar. Ele falou isso. E ser de direita é fácil, é só você falar um monte de merda e jogar lá. Então é mais simples, inclusive isso é real, tem mais efeito viral, por isso que você tem 100 mil seguidores, 100 mil ao vivo numa live do Bolsonaro, e da Manuela você tem 900. Agora, tem uma coisa interessante. O Lula, você tem aqueles dados estatísticos de rastreamento de rede, o Lula, desse jeito, sem comprar, sem produzir bunkers de comunicação de guerra, ele emparelhava com o Bolsonaro e até maior. Por quê? Porque tem um poder que é um poder histórico, que é uma coisa que é de outra dimensão, né? O Lula tem um poder, por exemplo, de prender, digamos, por 1 hora, a pessoa, ele hipnotiza a pessoa. Ele traz você para a conversa. Por exemplo, tem várias pessoas que eu não consigo ver, digamos, 5 minutos de live, entendeu? O Lula prende. Quando ele fala assim, na repórter, vem cá, deixa eu te explicar um negócio. Ele tá, tipo assim, prendendo, vem cá, agora você vai prestar atenção. E ele prende tudo, ele tem esse poder de comunicação. Mas, assim, o Gustavo, eu estou ainda muito preocupado, porque eu sinto que o nosso povo não acordou para essa realidade, que você pode entrar numa guerra digital, não assim com o modus operandi dos caras, com fake news, com esse tipo de coisa, mas com segmentação da informação.
Nós temos que criar esse banco, não sei se vai ser o PT, eu acho que, pelo que eu vejo, infelizmente, a galera ainda vai demorar ainda para acordar. A gente precisa de um movimento de ação e comunicação. O que o Fabiano está falando, que a gente conversou ontem, desculpa, vou devolver você, mas o que ele está falando é que a esquerda, a frente popular, essa de hoje que a gente vai comentar também, que faz uma manifestação em São Paulo, o Fabiano está indo para lá, precisa ter uma central de situação de monitoramento da informação. Exato. Não pode ficar mais achando que o jornalismo vai dar conta das coisas. Esse acho que é a inflexão. A esquerda fica achando que não, a imprensa ataca, mas é liberdade de expressão e não sei o quê. É exatamente o que a direita pegou por outra via. Eu vejo o jornalismo envelhecer furiosamente, desculpa, mas eu sempre falo isso nas minhas lives, né? As próprias convenções, né? Ai, não usa verbo do passado, tudo isso é uma coisa que, sinceramente, não dá. A linguagem se modificou, nós estamos num patamar novo. Então, precisa ter uma central de situação em que você tenha especialistas jovens, né? Jovens de preferência, ali trabalhando freneticamente, rastreando o que está acontecendo. Gente, porque o bolsonarismo tem toda essa mecanicidade do compartilhamento de informações, mas tem gente lá mexendo. Sim. Tem de ter gente mexendo. Fala, gente. E a gente não pode menosprezar, são pessoas muito inteligentes. São competentes. É que nem a Globo. A pessoal fala, porque a Globo, não sei o que é a Globo. Tem profissionais de comunicação ali competentíssimos, que eles pegam a informação, você vê Jornal Nacional, eles fazem a deturpação da informação, trazendo para o campo político deles, entendeu? Eles pegam uma informação que talvez seria positiva, por exemplo, um dado positivo do governo Lula. Era sempre apresentado como uma coisa ruim. Exato, aí pega uma coisa ruim e anexa aquela informação positiva. Então, e agora no Bolsonaro se pega um dado ruim e faz o máximo. Exato, bom. Faz um malabarismo para deixar aquilo bom. Enfim, mas e o que eu te disse ontem, nada se investiu mais do que em comunicação, né? Eu vi, por exemplo, uma reportagem da Tereza Cruvinel, que ela cuidou da EBC, né? Ela foi presidente da EBC. E fez todo o esforço e tudo, mas ainda mesmo assim era muito pouco. Porque, por exemplo, o que a Globo faz? Como é que é o grande pulo do gato da Globo? A Globo, ela são duas Globos. Tem a parte artística, que é uma parte mais progressista, e tem a parte jornalística, que é totalmente voltada ao mercado financeiro, né? Então, ela captura as pessoas nas novelas, no programa da Fátima Bernardes, que é mais progressista. Para quê? Para te manipular no Jornal Nacional. Eles usam essa estratégia. E é uma coisa competente. E aí, cara, o MBL e o bolsonarismo, eles foram pela via do celular. Ora, calma aí, quantas horas eu passo na frente de televisão hoje em dia? Eu não passo 30 minutos. Assim, eu só vejo jornais porque eu quero ver... Monitorar o inimigo. Exatamente. É monitoração do inimigo. Monitoramento do inimigo. Então, o que acontece? O MBL e o Bolsonaro estão nos celulares das pessoas. Eles estão ali produzindo material em massa o tempo todo. Sai uma informação, por exemplo... sai uma informação, por exemplo, do pré-sal. E isso criou um vício, criou uma... É mecânico, né? O cara abre o celular para ver o que está rolando no grupo ali, aquele que ele recebe, e não pode nem estar intitulado que é um grupo bolsonarista. Sim, e não nos grupos Por que todos nós de esquerda saímos dos grupos da nossa família? Porque tinha algum bolsonarista treinado e botou um vídeo do Bolsonaro. Foi sem querer, eu errei de grupo. Isso aconteceu com todas e todos vocês. Por quê? Porque eles são treinados. Estratégia, eles são treinados. E outra coisa, a gente tem uma dificuldade de acatar alguma ordem. Isso é porque a pessoa de esquerda, ela é uma pessoa que... Marrenta. Não é. Ela está sempre... Nós somos questionadores, nós gostamos do debate, entendeu? E aí você tem hoje um inimigo que é bem... hierarquizado. Exato. Você tem um comando lá de cima, aí chega lá embaixo ao mesmo comando. Aí a gente de esquerda é assim, tem um comando aqui em cima, aí,
Não, não vou fazer isso, não. Ah, eu acho que isso está errado. Não, não vou fazer. Pronto, ninguém faz nada. Diversidade. Sim, mas a esquerda precisa ser mais ágil. Porque, por exemplo, eu sofri por causa disso. Eu quase que perdi minha vida por causa disso. Porque, por exemplo, quando o Marco Aurélio ele dá o habeas corpus para o Lula, e se eu não me engano, o Toffoli caça o habeas corpus, né? Eu e o companheiro Nonato fomos os primeiros a chegar na esplanada, né? E aí a gente ficou lá, botou a faixa do Lula, quando eu vejo chega 10, 20, 30, 40, 50 pessoas do Bolsonaro. Mas por quê? Porque a comunicação deles é mais ágil. E aí a gente ficou no embate lá, a gente não arrega, enfrentou, ninguém tomou a faixa da gente, entendeu? Mas eu tive Mas você tem uma assimetria. Eu tive um micro AVC naquele dia, cara. Um micro AVC. Eu tive que chegar a ambulância lá para... Enfim, por quê? Atenção. Porque eu ficava naquele embate preocupado com o lado. Mas isso que eu quero te falar. Eles, numa tuitada, eles põem o povo na rua. Nós... Opa, para a gente ir para a rua, o que a gente tem que fazer? Ah, não, vamos conversar. Vamos debater, vamos conversar com a Uni, vamos conversar com a CUT, vamos conversar com todos os sindicatos, os movimentos sociais com o MST. Opa, hoje eu não posso, Não, segunda-feira a gente resolve. Opa, já passou o time, já era. Agora, Fabiano Leitão, deixa eu só botar uma música aqui, pra gente fazer uma transição aqui. Você sabe que a minha live tem música, né? Opa. Olha só. Deixa eu ver, cadê? Ô, produção! Cadê minha música aqui na live do Conde? Esse é o Fabiano Leitão na live do Conde. Vai lá. Esse é o Fabiano. Olha só, gente. Vamos na sequência aqui, nesse papo sensacional com o Fabiano Leitão. Bela tchau partidiana. Conde, vamos gravar pequenos trechos do vídeo, no máximo 1 minuto, assim todos ouvem. Mas você vê, eu faço uma live de 1 hora. Quem tem saco para ver uma live de 1 hora? Só os meus queridos gloriosos. Eu assisto sempre. Você assiste, né? Eu tento segurar, você sabe que eu tento segurar aqui e tal. O Lula assiste. Ô, Lula! Assiste e tal. Não, tem uma galera que assiste. Eu gosto dessa linguagem e tudo mais. E eu tenho que falar, o Lula assiste. O Conde, eu tô olhando aqui para trás, ó, tá vendo? Ó, bem aqui, ó, tá vendo? Isso são cartas do presidente Lula pro Conde, ó. Essa daqui e essa da estrelinha ali, ó, mais para cima ali. O Conde, ele tem nada mais, nada menos que 3 cartas endereçadas. Não pode ostentar esse tipo de coisa. Não, mas eu tenho que falar. Você é o cara que o presidente Lula adora, entendeu? E rapaz, eu não sei nem se a Dilma tem 3 cartas para ela, você tem, cara. Não, mas eu tô o Lula é meu compadre. Porra, caraca. A gente criou uma relação virtual. Eu fiquei hipnotizado aqui, lendo, aqui, vendo. A gente fica imaginando ele escrevendo, né? Agora, a coisa mais bonita é isso, né? E você também tem a carta. Eu tenho. Aquela... Eu e o meu companheiro Pilha. Companheiro Pilha, sensacional. Aliás, o Pilha é uma cabeça espetacular. Uma vez eu entrevistei, e ele também... Assim, o Raduan Nassar, essa grande escritora, meu amigo, né? Também assiste a live, né? Raduan, beijo para você. Você vê que a live tem uma coisa diferente, né? Eu gosto dessa coisa assim, mas, enfim, você tem um público, vocês são muito legais, muita qualidade aqui, e a gente alcança cenários e segmentos que são, assim, quase que fora da caixinha da própria internet. O Raduan fala para mim assim, você não tem papas na língua. Mas, assim, se eu não tenho o Pilha, então... O Pilha, né? O Pilha faz live? O Pilha tem que fazer live, cara. O Pilha não está fazendo muita live, mas, assim, ele tem um entendimento das coisas. Vamos só falar, o Rodrigo Pilha, Pilha. Parceiro aqui de ações em Brasília, no Brasil inteiro, isso. Com o Fabiano Leitão, né? O Fabiano vai lá com o trompete, o Rodrigo Pilha vai lá com o gogó, né? E aí ele toca o terror. Ele vai com a genialidade dele. A genialidade dele. É o gênio. Maravilhoso. Então, você ia falar dele, fala. Não, só que a gente admira muito o Pilha, né? O Pilha é um querido. Mas enfim, vamos... Olha só, vamos trazer. A gente vai ficar aqui na rasgação de seda e tal. Exatamente. Olha só, eu ia trazer a questão a gente estava falando das redes, de fazer vídeos mais curtos. Sim. Por exemplo, eu posso fazer pílulas, né? Uma coisa que eu vou mudar, a partir da semana que vem eu estou mudando meu eixo, minha grade de programação, depois eu vou avisar para vocês todos aqui, mas é justamente isso, para ter maior alcance
e para você ter maior agilidade. E aí vem essa discussão, que eu acho que é uma discussão conceitual da esquerda, falou, pô, você debate tudo, é maravilhoso você ter democracia interna, né? O PT, ele vive dessa democracia interna, é um partido real no país. Você vê que o PSL não é um partido, está destruído. Agora o Bolsonaro está atacando o PSL e ainda pode até ganhar algum tipo de sobrevida, porque as pessoas vão falar assim, tá vendo? Ó, ele enfrentou o partido. Vai ficar essa coisa. Na verdade, todo mundo se engalfinhando por dinheiro. Eles constroem a comunicação deles, eles constroem a narrativa que eles querem. Né? Ele pode estar absolutamente errado, mas sempre pega uma forma positiva, e isso que sustenta o bolsonarismo. A competência deles na comunicação com essa galera. Né? A gente precisa fazer o enfrentamento. Agora, esse dilema que a esquerda tem de enfrentar. Quer dizer, você tem de ter essa rapidez, essa agilidade, e aí vai realmente mudar o conceito de discutir tudo e fazer assembleia de tudo. Aí eu pergunto para você, o Lula nas questões sindicais, nas greves, também discutia a questão através de assembleia, tudo mais, mobilizava e tal. Como é que a esquerda vai poder combater essa rapidez? E outra coisa, lembrei que eu ia te perguntar, as últimas manifestações em defesa da Lava Jato, do Sérgio Moro, até do Bolsonaro, foram fracas. Sim. Como é que você explica isso dentro desse... A explicação para esse enfraquecimento, assim, da massa dele, né? O núcleo duro continua muito, muito organizado, muito determinado, tá? Você está monitorando. Há uma determinação no combate bem maior do que a nossa, diga-se de passagem, entendeu? Infelizmente, falo isso com profunda tristeza, né? Mas quando a gente está em guerra, né? Em guerra, por exemplo, já pensou se a gente entra em guerra... Fica discutindo se vai atacar o inimigo. Não, então, por isso que o time, hoje, das redes sociais é totalmente diferente. E a gente não está preparado para isso. Por quê? Primeiro, nosso líder, que é o cara que, enfim, que todo mundo respeita, todo mundo escuta e todo mundo obedece. Se ele fizer um chamado para a rua, todo mundo vai. É bem diferente. Se o Lula interpelar... Exato. As pessoas vão... você sabe que ele tem fica preocupado com o povo. Sim. Sofrer violência. Eu sei disso, você sabe. Ele está sendo muito prudente nisso. Mas nós que somos povo, eu costumo falar o seguinte, eu acho que ele está absolutamente certo na condição dele negar, digamos, o semiaberto. Eu acho que ele já venceu o fator histórico, ele já entrou para a história como inocente, isso os livros de história vão contar. Agora, nós, militantes, nós não podemos admitir, digamos, uma apatia. O nosso papel é querer arrancá-lo de lá. O nosso papel é esse. O papel dele é falar, olha, eu quero você sair daqui inocente. Até eu quero também, porque eu quero Lula presidente de novo. Gustavo, eu não vou sossegar um minuto até ver esse homem subindo a rampa do Palácio do Planalto de novo. Porque eu sei que, infelizmente, as lideranças que estão surgindo ainda vão demorar muito para conquistar um espaço de liderança plena na esquerda. E você acha que as lideranças estão de olho nessa posição do próprio Lula? Quer dizer, não querem que ele volte para presidente, mesmo que ele está no segmento progressista? Olha, a gente sabe que na disputa política acontece de tudo, né, querido? Então, mas o que eu acho é que não se constrói um Lula do dia para a noite. O Lula não vai... Eu costumo dizer que o Lula não é de 100 em 100 anos, nem de 1000 em 1000. Não é. É assim, pegou a forma e jogou fora. Transcendeu tudo. E como eles são muito bem organizados, a direita brasileira é muito bem organizada e tática. Ela é muito tática. Somente um cara pode mudar isso. Infelizmente, Boulos, a gente gosta de você. Inclusive o Boulos que hoje está na manifestação do ele tá por Lula livre. A Frente Povo Sem Medo, que ele faz parte, vai estar nas ruas hoje, a gente fica muito feliz por isso. Mas, assim, essas lideranças, você vê, na Dilma, eu conversando com a galera, a Dilma, quando foi nas primeiras eleições, você vai em localidades que não tem internet.
Vota na mulher do Lula. Pensava que a Dilma era a mulher do Lula. O Haddad, não, vota no filho do Lula. É. Porque as pessoas, se você, por exemplo, a gente que é da comunicação, a gente sabe do Boulos, sabe do Dino, Flávio Dino, mas as pessoas, o Brasil é um país continental, demora muito. Por exemplo, eu sou de 79, nasci em 79. Em 89 eu tinha 10 anos, eu estava com a bandeirinha do PT lá no sinal de trânsito, lá perto de casa. O trompetista, você vai tocar no trompete, não? Tava lá com o trompetinho dele lá, né? 10 aninhos. Então, eu sei a força e o sacrifício que nós fizemos para botar o Lula na presidência. Essa meninada aqui, por exemplo, eu tinha 10 anos em 89. Quem tinha 5 anos, por exemplo, em 89, não entende isso. Não entende isso. Até a classe, digamos, estudantil, universitária agora, que o Lula, que talvez foram os mais beneficiados no governo Lula, com a construção de 18 novas universidades, 173 campi, entendeu? Esquece disso. Eu, por exemplo, desculpa a Uni, né? Eu queria falar isso para você. Desculpa, a Uni não fez absolutamente nada até agora. Eu escutei como é que é o nome desse? A Uni tem 16 milhões de como é que é o nome do... O Iago, eu até queria que esse recado chegasse até ele, porque eu fui no Conuni, que é o congresso da Uni, né, e vi os debates, as mesas, eu vi toda a participação do Iago para ser presidente da Uni. E ele lá, tem que defender o Lula, porque o Lula não sei o que lá, a gente tem que entrar na luta, Lula livre de cabeça. Palmas, isso aí. Só que aí eu fui estudar como é que é o nome? O tweet dele, os 100 últimos tweets, não tinha nada falando Mexe do Lula. Com o Fabiano Leitão, ele vai lá e vê tudo. Não tinha nada falando do Lula. O Iago, querido, cumpra a sua palavra de lutar pelo Lula, bote o movimento estudantil. Sabe por quê, querido? Porque o Bolsonaro vai destruir as universidades. O Bolsonaro vai atacar a educação, querido. E se não for o Lula... Vai não, já não. E vai continuar, vai aniquilar. Se não for o Lula, querido, já era até a Uni. Então, pensa e faz. Bro. Agora, vamos entrar, então, deixa eu ler aqui mais um pouco do comentário. A galera tá curtindo o Fabiano Leitão aqui, no Café com o Conde? O Fabiano Leitão não toca só trompete, não. O trompete dele, esse negócio do trompete, é porque o trompete é alvorada. Tá aqui o trompete, daqui a pouco ele vai tocar para vocês. Aqui, ó. É esse aqui, instrumento. É importante, acho que tem esse conceito da guerra de comunicação, de você realmente não poder ficar com pudores mais, de ficar... Eu acho que tem uma inocência, me incomoda muito isso também, tem de partir para cima. Entrou na espiral do silêncio, eu preciso conversar com a Ana T lá para Dona Tereza falar sobre isso. Eu tenho que fazer aqui uma desculpa, aqui, pedir desculpa. A Ana e o Humberto, que me deram lá o livro, né, e que falaram para trazer para você e assinar o livro, entendeu? E são muito... Relações obscenas. Você não trouxe o livro. Não trouxe o livro. Eu vou para Brasília. Eu quero falar... Eu vou para Brasília. Eu quero expressar todo o meu carinho pela Ana e pelo Humberto, que são, assim, excelentes comigo. É o do Cordabamba, não? É o do Cordabamba. E beijo para vocês também. Então... E o Danilão também, que é meu pai de militância lá, que ele é seu fã pra caramba, ele fala, pô, Conde, não sei o que, ele fica vendo. E talvez seja um dos telespectadores mais assíduos que você tem, né? Humberto? Não, o Danilo. Danilão. Desse tamanho, Danilo. Eita! Olha só, gente, um beijo para você, Danilão, para todo mundo do Cordabamba. Vamos ler mais alguns comentários aqui. A gente vai encaminhando já para o final do Café com o Conde. Fabiana Guerreiro de Campo, Elias Vedder. Pessoal, se amarra no Fabiano Leitão aqui. A Uni está preocupada com a perda das taxas. Roberto R.G. Lopes dizendo aqui. Ricardo H. dizendo, em 89 foi minha primeira participação política. Votei no Brizola e no Lula. Pô, que tempo bom aquele, hein? Tinha Brizola também. Flavinha Neto, parabéns, Fabiano, por falar. Cadê os sindicatos? Olha aí, vamos fazer, não aquela autocrítica bobinha e tudo mais, vamos fazer uma autocrítica decente aqui também, para a gente poder se movimentar.
Pessoal, Fabiano na lata. Você podia fazer live também, viu, querido? Você arrebenta, querido. A gente vai... Só o Conde, ele só fala com o Conde. Olha só, Fabiano é muito especial, um amante fiel do nosso Lula. Te amamos, Fabiano. Realmente, para ver quem ama mais o Lula, que vai dar briga entre nós aqui. Obrigado, viu, Maria? Conde, consiga autorização com seus contatos para que o Fabiano vá visitar o Lula, por favor. Conde, os diálogos da milícia bolsonarista inclui Felipe Martins, assessor de Bolsonaro, dentro do gabinete da presidência. Reportagem do Felipe Moura Brasil no Cruzeiro. Então, está acontecendo muita coisa e a gente está deixando para trás também. Mas aí eu quero... Vamos puxar esse tema, esse eixo final, esse bloco final aqui do nosso papo, pensando aqui justamente nessa necessidade da esquerda se agilizar, de entrar em campo e realmente produzir um resultado que seja condizente com a dimensão do Lula. Uma coisa que me incomoda muito, Fabiano, é o seguinte: o Lula livre, nós gostamos, nós esticamos o nosso dedo o tempo todo. Você vai, quando eu vou no bar pedir uma cerveja, eu penso assim, dá uma cerveja. A gente está o tempo todo nessa vibe. Agora, não pode fetichizar isso, fazer disso um produto. Eu vejo que a causa do Lula acaba... Como nas sociedades, isso é da engrenagem da comunicação. Você tem oportunismo, você tem gente que se encosta ali no Lula, fica ali, e aí fica quase que uma coisa assim, né? Fica uma coisa automática. E aí, o que acontece? A manifestação popular real fica bloqueada, como aconteceu no Equador, como não aconteceu no Equador. No Equador, ninguém organizou aquele povo para ir na rua. O pessoal se indignou de pronto, de bate-pronto. Como é que a gente vai poder realmente dar o que o Lula merece? Quer dizer, que é uma defesa popular sem produto, essa coisa que é um pouco meio marqueteira também, que a gente acaba fazendo por inércia, né? Você falou uma coisa espetacular. A gente está devendo muito. Está devendo para o Lula, eu acho. A gente está devendo muito. Assim, as próprias informações que ele tem, né, do Lula aqui fora. Eu vou falar, vou ser mais fundo nisso. Quando as pessoas, por exemplo, transmitem carinho para mim, como a Ana e o Humberto lá de Brasília, a Ana Tereza, o Danilão, tanta gente que a gente conheceu nessa luta, eu sempre falo a palavra gratidão, companheira, gratidão, companheiro. Está faltando muita gratidão pelo presidente Lula. Muita. O Lula tirou do meu, digamos, meu horizonte, crianças passando fome no Nordeste, que é o que mais me motiva a estar nessa luta. Aconteceu uma coisa muito louca na minha vida antes de eu entrar na luta de cabeça, que foi o falecimento de 2 alunos meus assassinados, que foi o Júlio e o Evandro. E eu sei que o Lula, a minha primeira aluna hoje, ela é formada em música, ela toca numa banda militar que eu não vou falar qual é, para ela não ser perseguida. Mas ela tem uma profissão. E eu sei que isso se deve a todo o processo de evolução desse país que o Lula comandou. E onde está a indignação do nosso povo? Onde está a raça, a vontade do nosso povo? A coragem de sair todo dia com a camisa do Lula? Onde é que está isso? Eu lembro, Gustavo, que o PT, que eu amei e continuo defendendo com unhas e dentes, mas em 89, todos os nossos parlamentares usavam a estrelinha do PT no paletó. Hoje não tem mais isso. Onde é que está isso? Onde é que se perdeu? Onde é que está o nosso povo colocando a bandeira do PT e do Lula na janela? Onde é que está isso? Você falou e eu fiquei imaginando o quanto que a gente está devendo para esse homem. O quanto que a gente não fez ainda por ele. Porque ele está 550 e alguns dias. E hoje vai ter uma mobilização bacana lá na Paulista, mas não houve até agora uma mobilização nacional. O MBL ele fez uma mobilização nacional para defender o Moro. Há pouco tempo atrás. Foi pequena, mas fez.
a gente tá ali, tá parado, a nossa militância só vai se o dirigente partidário chamar, se o sindicato chamar, se a Uni chamar. Fica esperando a hora. Fica esperando, entendeu? Então, a gente precisa acordar para isso, para a nossa militância não ser de cabresto. Você tenha falando uma coisa aqui, que é assim, talvez a esquerda esteja organizada demais, excessivamente organizada, porque a esquerda é organizada. Isso a gente sabe. Agora, acho que talvez, eu sempre, sabe o que eu reclamo? Muito bom comportamento, tá bem comportada demais, porque realmente ver o Lula, por tudo que ele fez pelo país, o exemplo que ele as aulas de democracia que ele deu, soube perder a eleição, soube construir um partido, soube dialogar com todos os segmentos, com soberania, o Lula é o maior pacifista do mundo. Sim. Ele não ganhar o Prêmio Nobel da Paz, para mim, não significa nada, porque o Prêmio Nobel da Paz tem rabo preso. Sim. O dado é que ele é muito grande para o Prêmio Nobel da Paz. É muito grande. Como ele é muito grande também, para o próprio Brasil, sabe o que eu estou me perguntando, querido? Nesse momento, se o Brasil estava pronto para ter um governo como o Lula, com esse nível de inteligência, que transcende a própria divisão esquerda e direita, a meu ver. Porque ele fez de um modo capitalista, ele fez do capitalismo sem insistir, isso é tudo besteira que esse Onyx Lorenzoni diz aí, que a esquerda governou o Brasil, que é o socialismo, o Brasil era socialista. Não é socialista, tinha princípios do socialismo, isso é diferente. Mas a engrenagem é virtuosa de você distribuir a renda e, com isso, produzir uma potência muito maior do próprio capitalismo. Se fundiu a boca dos economistas, então eles não entendem até agora, estão anotando a placa do caminhão. Então, eu acho que você tem toda a razão. Eu sinto também uma instrumentalização da causa Lula livre. Com todo respeito, a gente apoia, a gente está junto, mas talvez, se não ocorrer aquilo que está para ocorrer, que é o STF sair da posição de acovardamento e deixar o Lula, trazer o Lula de volta para a liberdade que ele merece, aí eu acho que a população, se a gente não se revoltar, o Brasil não merece, mas aí realmente vai ser uma coisa trágica. Antes do Lula ser preso, Fabiano, eu pensava assim, não, ele vai ser preso, a população vai se revoltar. Ele não deixou a população se revoltar, por quê? Porque ele também tem preocupação da gente sofrer violência, ele sabe o que está acontecendo e tudo mais, ele quer vencer daquele jeito também, que é taticamente, politicamente, mas eu acho que nós temos de chamar a responsabilidade também em alguns momentos. Fala para a gente aí que a gente já está encerrando o nosso café. Fabiano Leitão. Eu estava pensando, quando você estava falando, ele está sendo muito responsável, mas eu acho que ele está cumprindo o papel dele. Eu acho que nós temos que cumprir o nosso. Militante é militante. A gente está esperando a ordem. Dirigente é dirigente. E o Lula, enfim, são coisas diferentes. Eu, por exemplo, se eu não acordasse todo dia querendo pegar a Globo, eu não conseguiria invadir. Porque eu sei que uma invasãozinha ali na Globo, a gente... Invasão na Globo, que ele fala, é pegar o trompete, pegar o link, e entrar ao vivo no Jornal Nacional. Então, eu penso o tempo inteiro, por exemplo, em ações que vão, digamos, tirar o nosso povo do medo e empoderar de coragem e para lutar, entendeu? O Disseu, ele um gênio, Disseu. Ele matou a charada assim, antes que todo mundo. Quando eu conheci o Disseu, que o Rogério me levou até ele falou uma frase para mim. O som do trompete é um chamado à luta e ao combate. Então, ele entendeu o que eu queria. É muito engraçado, é muito legal você invadir o link da Globo, mas o que eu quero não é a galera morrendo de rir na frente da televisão. Eu quero que aquela pessoa que está lá vendo, escutando e talvez até rindo, pegamos eles.
Coloque a bandeira do PT, do Lula na janela. Saia com a camisa do Lula. É isso que eu quero. Ah, porque não é chegar, Lula livre, bater uma foto. Não, não, cara. É sua luta diária. É a luta de quando você sai para trabalhar. Às vezes eu sei que tem muitos colegas que são perseguidos no seu trabalho por serem de esquerda, por serem Lula. Não, mas beleza, bota uma camisa do Lula, leva na bolsa. Quando você sair do trabalho, você veste a camisa do Lula. E eu vou ser bem sério com você. Você ganha muito mais afeto, muito mais carinho do que ameaça. Cara, hoje, há algum tempo atrás, quando eu saía... Mudou. Quando você saía com a camisa do Lula, às vezes a pessoa pode ser o quê? Aí via, o cara barbado, o cara... Já faço cara de doido, né? Eu sou tático nisso. Que é o doido determinado, que ninguém mexe. Ninguém mexe. O doido determinado, esse é o cara, porque ninguém mexe. Então, eu dava um de doido determinado e o cara se calava. Porque eu também conheço meu adversário, eu sei que ele é covarde, que ele é muito macho com mulher, com senhora de idade, com criança, com o povo LGBT. Mas quando pega um cara determinado, ele parece um senhor carinhoso, entendeu? Então, o que acontece? Saiam com a camisa do Lula. Essa maior atividade política. Essa atividade política não depende de ordem de dirigente, não depende de nada, depende só de você. Outro dia eu encontrei, foi a primeira vez, foi semana passada, eu encontrei uma moça com a camisa do Lula no shopping. Eu fiz questão de abraçá-la. É isso, entendeu? Sabe, nós temos que tirar o nosso povo da espiral do silêncio. E nós temos que colocar eles na espiral do silêncio. Porque vai acontecendo tudo isso, a gente vê esse projeto do Bolsonaro naufragando, todo mundo se atacando ali dentro da direita, a direita dividida, o Onyx Lorenzoni chorando, enfim, toda essa confusão, e a gente continua ainda assistindo isso, achando que o tempo vai... Inclusive, eu faço análise nesse sentido, né? Que não, vamos ao tempo, né? A história, você tem um tempo diferente, mas quando a gente pensa na pessoa humana do Lula, ainda encarcerado, com esse nível de violência, quer dizer, eu acho que a gente perdeu um pouco o timing justamente de ter indignação contra o Sérgio Moro, contra esses bandidos da Lava Jato aí, que eu faço questão de dizer sempre essa palavra. É engraçado que o Dallagnol fala, não, o Lula tem de progredir o regime porque ele tem bom comportamento. O Dallagnol falou isso. Aí eu falei pro Dallagnol aqui na live, né? Falei, tem bom comportamento? Ele chamou você de mentiroso. Ele chama você de mentiroso toda a entrevista que ele dá. Isso é bom comportamento? Então você está admitindo que é mentiroso, né? Então, Leitão, eu quero falar uma coisa. Talvez o Dallagnol seja muito mais cretino do que o Sérgio Moro. Ali a briga é difícil. Difícil. Mas vendo digamos, essas conversas aí do Telegram, eu vejo que eu pensava que era o Sérgio Moro mais cretino, mas o meu nível de raiva do Dallagnol subiu bastante. É impressionante. Fabiano, você vai hoje para São Paulo, você vai na manifestação da Paulista, fala para a gente, convida o pessoal, que horas está marcado lá? Tá marcado 14h e falar que lá em Brasília, o pessoal de Brasília vai ter uma carreata daqui a pouco, né? Se eu não me engano, saindo da 108, 109, enfim, eu estou meio aquém dessa informação, mas procure a galera aí do PT, do DF, e vai ter uma carreata em Brasília e... Carreata do Lula Livre? Carreata do Lula Livre. A gente vai voltar aos tempos que a gente fazia grande... Cara, eu tenho que contar a história. Fala. Em 89, eu torço pro Vasco da Gama, né? Em 89, na final do Campeonato Brasileiro, Vasco e São Paulo, que foi aqui no Morumbi, em São Paulo, que aquele cara fez aquele gol de cabeça. Sim, o Sorato. Tinha uma carreata do PT naquele horário. E minha mãe me obrigou a ir para a carreata do PT. Eu perdi a final do Campeonato Brasileiro. Foi o único dia que eu fiquei pau da vida com o Lula. O Lula tinha 10 anos de idade. E o Lula assistiu esse jogo também, ele fala desse jogo. Porque ele é vascaíno também, né? Ele é vascaíno também, tá, galera? Só pesquisar aí no YouTube e tem ele falando do Vasco. Então, eu queria te falar isso, porque é a volta, né? A carreata que vai ter em Brasília é simbólica
Nós estamos voltando a ser um PT de luta, um partido forte, um partido que vai para a briga, se possível. É um partido de luta, gente. Nós somos um partido que transformou esse país. Nós temos que ter orgulho, bater no peito. Eu sou PT, eu sou Lula. É isso. O que falta é isso. Entendeu? Nós temos que voltar a esse partido que comprava bandeirinha, que comprava boné, que comprava o botãozinho. E que tem uma sala de situação com gente lá fazendo as informações. Exato. E precisa moderno. disso. Moderno. Valente e moderno. Eu falei ontem pro Fabiano, ô Lula, escuta essa aqui. E eu tenho falado isso a hora que, quando o Lula chegar, falarem para ele como é que funciona as redes, como é que funciona esse esquema de comunicação e tudo mais, ele vai produzir uma resposta, uma solução mais eficiente do que qualquer hacker. Sim. Porque ele tem um chip a mais, né? O Lula tem um chip a mais. Então, eu acho que a gente precisa conquistar esse momento. E vamos conquistar ouvindo o seu trompete. Você quer falar? Fala mais. Fala mais, que o espaço é seu aqui. Não, só queria deixar essa mensagem de força, de coragem para o nosso povo. Eu sei o quanto que vocês são combativos. O Danilão, que é o que eu falei para você, ele tem histórias do Arco da Velha, assim, na época da ditadura. É o nosso povo, que é os cabeças brancas do PT, que eu tenho muito que aprender com esse povo, que é o povo que enfrentou a ditadura, né? É um povo corajoso. Eu acho que essa militância tem que se espelhar nesses que lutaram contra a ditadura, porque esses caras têm muito para falar para a gente. Esses caras a gente tem que absorver. Existe aquela militância do PT e aquele que nasceram no meio já do governo, já sendo governo, não tiveram experiência de ter sido dessas derrotas do Lula. Eu digo que as 3 derrotas do Lula, talvez tenham sido a grande fiança que ele conquistou para poder produzir o governo que ele produziu. Né? Porque é aula de democracia. Eu sei perder, isso aqui é democracia, tem alternância de poder, é difícil estar na oposição, mas estar na oposição é protagonismo também. Não é? A gente não pode achar assim, essa coisa só de corrida de cavalo, né? Ganhou, perdeu, campeonato de futebol, né? Sim. Ganhou, perdeu. Mas você perdeu. Querido, eu sou oposição responsável, eu produzo soluções políticas públicas. Eu acho que a gente tem de ter essa autoestima, né? Sim. E gratidão. E gratidão. Lula, a gente ama. E a gente espera aqui para você transformar o Brasil. Manda um abraço aqui, sonho. Ó. Estou abraçando você aqui, Lula. Trompetista. Estamos aqui, condão e trompetista juntos. Ó, o trompetista tá até de gorro aqui também. Eu tô. Tá embaixo do boné aqui. Agora eu vou usar. E aí toca um riffzinho só para o pessoal ficar. Porque, agora é assim, onde o trompetista vai, tem que botar um riff do trompete, como se o Lula não. O Lula vai ver. Sim. E aí você toca. Ontem você tocou Como é Grande o Meu Amor por Você pra gente. Agora eu vou tocar uma música pra gente. O que você tocou na vigília lá? Você tocou essa, né? Rapaz, eu toquei várias. Até o hino do Corinthians eu toquei 50 vezes. Eu vou te falar. Eu tenho uma história que é do Arco da Velha. Que teve um dia que eu fiquei lá na vigília, eu toquei uns 50 vezes o hino do Corinthians pra ele. Eu sendo vascaíno e tal. Eu toquei o hino do Corinthians pra ele. E eu toquei uma vez a Internacional. De pé, ó, vítimas da fome. Internacional Socialista? Sim. Aí, a Glaze me sai, que ela estava visitando o Lula, ela me sai falando, porque o Lula gostou do trompetista, ele tocou até a Internacional. Aí eu falei, rapaz, o Lula, ele tá com sangue no olho, porque eu toquei o hino do Corinthians 50 vezes, ele me vem falar da Internacional. Entendeu? Qual análise que eu faço disso? Porque ele é muito inteligente, ele manda recado. Entendeu? Então, o recado que eu compreendi foi o seguinte: olha, quando eu sair daqui, o bicho vai pegar. Muito bom. Mas eu vou tocar a música para a gente relembrar o esforço que a gente fez para botar aquele homem no poder, né? E é isso aqui, ó.
Fabiano Leitão, palmas para o meu querido amigo Fabiano Leitão aqui. Obrigado pela presença de vocês. Lula livre. Muito obrigado pela visita que você me fez, querido. Estou honrado com a sua presença aqui. A gente vai para dentro, a gente vai conseguir conquistar esse país de novo e vai ser espontâneo, vai ser do povo brasileiro. E esse trompete aí, que já ecoou forte na história, vai continuar ecoando. Vamos para a rua. E hoje tem Lula livre na Paulista. Eu vou estar aqui na sala de situação, fazendo aqui o papel que eu estou de plantão hoje, você sabe, por isso que eu não vou para São Paulo. Então, a gente se encontra na sequência. Provavelmente vou fazer algumas entradas aqui durante o dia. Fiquem ligados aqui. Um beijo muito grande. Obrigado. Todo carinho para Fabiano Leitão. Um beijo para o Lula. Beijo para petezada aí no Brasil inteiro, né, vamos, Fabiano Leitão? E a gente se encontra na sequência. Valeu! Lula livre.